Paz, meus irmãos, é, vamos aqui para mais uma mensagem, meus irmãos. Quero trazer aqui mais uma mensagem à luz da palavra de Deus. Quero aqui fazer aqui uma abordagem aqui, meus irmãos, a respeito de um tema, um dos temas mais polêmicos da Bíblia. Quero aqui trazer aqui uma mensagem aqui falando sobre devemos temer a Deus, aquele que pode fazer perecer a alma e o corpo no inferno. Quero trazer aqui essa abordagem aqui, meus irmãos, à luz da palavra de Deus. É aqui baseado em Mateus capítulo 10, versículo 28, que a palavra declara, e não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Quero deixar aqui esse tema aqui, com base aqui, para argumentar aqui, dentro desse versículo aqui, meus irmãos, realmente é o que eu penso a respeito desse texto. Tem sido um texto muito debatido ao longo dos anos entre os teólogos e esse versículo aqui foi um versículo citado por Jesus. Jesus citou aqui esse texto. E eu quero aqui frisar aqui duas coisas aqui a respeito desse texto, meus irmãos. Dois textos que eu quero frisar aqui e explicar à luz da palavra de Deus e aquilo que eu entendo nesse versículo. Aqui fala aqui, né, que nós temos uma alma a prestar conta diante de Deus, meus irmãos. Todos nós. O homem, ele tem uma alma. E o que Jesus fala aqui, que essa alma, ela não morre. Jesus declara aqui nesse texto aqui que ninguém consegue matar essa alma que está dentro de nós. O texto aqui declara que não tem mais os que matam o corpo e não pode matar a alma. O texto está falando aqui, né, que realmente o que morre aqui é o corpo. O nosso corpo é que realmente morre. Mas dentro de nós existe a parte espiritual, ou seja, dentro de nós que não morre, a alma. A palavra de Deus não dá muita explicação, meus irmãos, como que é a alma, ou seja, nós não conseguimos entender qual é o processo disso daí após a morte. Mas Jesus deixou bem claro aqui que o processo depois da morte é que realmente a pessoa continua existindo, ou seja, a alma ela não morre. Jesus deixou bem claro isso daqui.
que nós só conseguimos matar o corpo, mas a alma ninguém consegue matar a alma. Isso daqui é algo muito sério, meus irmãos, porque nós temos que prestar conta diante de Deus e até mesmo das nossas almas diante de Deus. Isso daqui é algo muito sério, meus irmãos. E vemos aqui o texto aqui falando aqui que nós temos que temer a Deus. Realmente a gente tem que temer a Deus, porque diz o texto aqui, né, que Deus ele tem o poder de fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, a ideia aqui é que Deus ele tem o poder de destruir a alma. Ou seja, entendo eu que fazer perecer aqui a alma aqui não está falando também no sentido de redução a nada, que a alma vai deixar de existir. Mas o texto aqui está falando aqui que Deus, ele sendo o nosso Criador, ele nos criou, então ele tem o poder de destruir tanto o corpo como a alma da pessoa no inferno. Deus ele tem esse poder, meus irmãos. Por isso que o texto está falando aqui, Jesus está falando que nós temos que temer, realmente temer a Deus. Temos que temer a Deus porque Deus, ele pode fazer isso daí com qualquer pessoa. Isto é algo muito sério, meus irmãos. Sabemos que todos nós um dia prestaremos contas diante de Deus. A própria palavra fala que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, todos nós daremos conta daquilo que nós fazemos aqui em vida diante de Deus. Todos nós. Aqui está falando aqui que todos nós aqui é todos perdidos e salvos em Cristo Jesus. Todos, sem exceção, um dia vão prestar conta diante de Deus. Jesus declara aqui que nós temos que temer a Deus. Realmente nós temos que temer a Deus. Deus ele tem o poder de destruir a alma no inferno. Entendo eu que esse inferno aqui que está falando aqui, que Jesus está dizendo aqui, é o lago de fogo. Ou seja, o lago de fogo é o destino eterno do diabo. O lago de fogo é o destino eterno e final dos demônios, do diabo. A palavra declara que a morte e o inferno foram lançados para dentro desse lago de fogo. O lago de fogo é o destino eterno e final dos perdidos, do diabo, da morte, do inferno. Esse inferno vai ser lançado dentro deste lugar, do lago de fogo. E esse inferno aqui que Jesus está falando aqui, que Deus tem o poder de fazer perecer a alma e o corpo, é o lago de fogo, mencionado no Apocalipse. O lago de fogo, meus irmãos, é uma condição de existência eterna e que nós não conseguimos imaginar como que será isso. A Bíblia não dá muita explicação disso daqui, meus irmãos. Essa condição eterna de sofrimento, de todo tipo de sofrimento neste lugar
chamado o Lago de Fogo. O Lago de Fogo é o destino eterno e final de toda a maldade, do diabo, dos demônios, da besta e da morte. A própria morte vai ser lançada neste lugar, no Lago de Fogo. Isso daqui é algo muito sério, meus irmãos, que Jesus falou aqui. Ele fala, e não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Mas realmente nós temos que temer a Deus, porque realmente Deus ele tem o poder, foi Ele que nos criou, e Ele tem o poder de destruir tanto o corpo como a alma neste lugar. O texto aqui em si não está querendo dizer que a pessoa vai ser reduzida a nada neste lugar, no Lago de Fogo. Que a pessoa vai deixar de existir neste lugar. Não é isso que o texto está querendo dizer. Mas realmente Deus ele tem o poder de destruir, ou seja, de acabar, tanto como o corpo como a alma da pessoa. E essa alma que está falando aqui é a alma, ou seja, a parte espiritual do ser humano que não morre. Isto é algo muito sério, meus irmãos, que Jesus está falando aqui. É algo muito sério. Temos que levar isso daqui muito a sério, meus irmãos. Temos que levar isso daqui muito a sério. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A palavra declara que a morte, o inferno e a morte vai entregar os seus mortos para prestar conta diante de Deus. O inferno e a morte vão entregar os seus mortos para prestar conta diante de Deus. E a sentença disso tudo é o Lago de Fogo. A sentença é o Lago de Fogo. O destino eterno e final disso daqui é o Lago de Fogo. Jesus declara que nós temos que temer realmente a Deus. Amém? Deus ele tem o poder de destruir tanto a alma como o corpo no Lago de Fogo. Amém? Mas quero frisar isso daqui, que essa condição de existência eterna no Lago de Fogo é uma condição de existência eterna terrível para os perdidos, porque ali as pessoas não deixarão de existir, as pessoas vão continuar existindo ali em plena consciência de sofrimento e de lamento, e ninguém vai conseguir sair mais dali. Ali será o destino final e eterno de todos os perdidos do diabo e dos demônios neste lugar. Pense nisso, isso é algo muito sério. A palavra declara, Jesus declara, e não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes, ou seja, a Deus, que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Isto é algo muito sério, meus irmãos. Temos que temer a Deus.